No capítulo de segunda-feira, dia 9 de agosto, na novela Topíssima, Sem Noção conta para Dagoberto que Pedro é um dos traficantes da Veludo Azul, mas pede para Dagoberto não contar para Leonardo isso. Dagoberto fica sem acreditar, diz que Pedro é um policial, que isso é uma besteira que ele está falando. Sem Noção fala que o próprio Mão de Vaca que contou para ele, que ficou sabendo pelo delegado André. Fala para Dagoberto que acha sim que aquilo é uma verdade. Diz ainda que foi por isso que Mão de Vaca chegou tão arrasado. Dagoberto fala que aquilo não pode ser verdade, pois Pedro é irmão dele, e Sem Noção diz que sente muito por eles. Dagoberto se culpa, fala que como ele não percebeu nada, não desconfiou e questiona novamente se Sem Noção tem certeza. Sem Noção responde que só está contando o que Mão de Vaca contou para ele. Dagoberto responde que precisa saber melhor dessa história e sobe para falar com Leonardo. Sem Noção pede por favor para ele não falar nada, pois ele contou sem poder falar. Mas Dagoberto não o ouve e sobe mesmo assim, revoltado. Ele entra nervoso no quarto de Mão de Vaca, já falando que Sem Noção já tinha contado tudo. Pergunta se é verdade o que ele disse, que Pedro é da quadrilha da Veludo Azul. Leonardo confirma para o tio que é verdade, que o delegado André inclusive já tem todas as provas contra Pedro. Dagoberto se apavora com a revelação. Diz que Pedro é um desgraçado, pois um policial que jurou defender as leis e a ordem, que isso é uma vergonha. Leonardo fala que ele está se sentindo um idiota, pois chamou Pedro na República, contou tudo para ele, mostrou as provas, deu de bandeja na mão. Dagoberto responde que Pedro enganou a todos, inclusive o delegado André, e dá graças a Deus que os pais não estão mais vivos, pois não iriam suportar um desgosto desses. Mão de Vaca fala que não iriam mesmo e agradece por Dagoberto estar ali com ele, pois não sabe o que seria se não tivesse o tio. Dagoberto responde o mesmo para Leonardo e ainda fala que é muita decepção descobrir que tem um irmão bandido, logo ele um ex-policial, que isso parece mentira, inacreditável. Os dois se abraçam e choram, um apoia o outro. Enquanto isso, Fernando desabafa com a mãe sobre Andréia. O menino está muito triste, pois perder a amizade de Andréia o afetou muito. Madalena diz que vai conversar com ela, vai tentar fazê-la perdoar o filho, e diz que agora percebe que Andréia é uma boa menina, pois não teve nada a ver com as coisas erradas que Fernando fez. Em outra cena, Sofia em seu apartamento está toda feliz. E no hospital, André e Graça comemoram bastante pela prisão de Paulo Roberto e de enfim conseguirem pegar a quadrilha, dizendo só faltar prender agora o policial Pedro. E Inês vai ligar para Clementina e diz que Edevaldo dobrou o plantão. Clementina acaba contando que Edevaldo passou a noite na suíte de Sofia tomando conta dela. E Ayrton combina tudo pelo telefone com Pedro a mando do delegado André. Eles combinam de se encontrar em um terreno baldio para entregar o tal dossiê. Pedro comemora e antes de sair deixa uma mensagem na caixa postal de Paulo Roberto, dizendo que vai buscar o dossiê. E Graça vai distrair a doutora, enquanto André retira Ayrton escondido do hospital. Em outra cena, Pedro, ao sair da peixaria, acaba encontrando Inês na rua. A mulher, boca aberta, comenta com ele que Edevaldo está na suíte de Sofia tomando conta dela. Ela passa informações demais para o bandido, e Pedro se assusta ao saber de tudo aquilo. Ele liga para Taylor e Paulo Roberto, mas os dois não podem atender e acaba sempre dando caixa postal. Pedro fica super desconfiado e diz que tem alguma coisa errada. Ele decide então ir para o apartamento de Sofia com sua arma. Entra e faz perguntas ao José,
o porteiro. José acaba falando demais também para Pedro e conta que Canarinho esteve no AP de Sofia. Pedro liga os pontos e inventa uma história para ele. Diz que precisa subir e que José não pode anunciá-lo, pois desconfia que Edevaldo está se aliando a Sofia e que ele precisa parar com aquilo. Ele acaba conseguindo subir sem ser anunciado por José.